Bom, boa noite a todos os vereadores, vereadoras, também as pessoas que estão presentes aqui no plenário, os servidores e as servidoras que estão também aqui e as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Bom, como nós temos falado bastante aqui na casa, esses últimos dias, nós temos uma agenda que estamos tratando sobre a questão do 8 de março. E aí nós fizemos uma agenda bem robusta para trazermos esse debate sobre o cotidiano das mulheres. E, para nossa surpresa, nós temos tido aí muitos problemas. E para que nós façamos esse debate aqui na casa, nós achamos por bem chamar a doutora Simone Seghese para que nós possamos fazer esse debate sobre a violência contra a mulher. A doutora Simone é advogada, ela tem um projeto, também é professora no Mackenzie, ela tem um projeto que chama-se Heróica, que trata de mulheres em situação de violência. Então, é uma organização que tem como pauta esse projeto o atendimento às mulheres em situação de violência. Portanto, nada mais oportuno do que recebê-la aqui, e eu quero já externar a minha gratidão por você aceitar esse desafio, né, de falar de um tema tão duro e tão difícil, especialmente nesses últimos dias. Nós temos já o segundo caso de feminicídio. Hoje foi sepultada uma jovem de apenas 29 anos que foi brutalmente assassinada pelo seu ex-namorado, e não aceitando o não pela continuidade da relação, usufruindo do poder de propriedade daquela jovem mulher, achou por bem ceifá-la a sua vida para que não pudesse ter outros relacionamentos, construir a sua vida de uma outra forma. Então, Simone, quero aqui agradecer por você aceitar esse convite, meio que a toque de caixa, né? E você está aqui conosco para fazer essa reflexão. E agradecer também aos colegas que estão aqui nos acompanhando, porque a gente precisa que essa Câmara estabeleça esse debate da violência contra a mulher, para que nós possamos buscar saídas, para que nós não choremos a morte, mas busquemos a prevenção. Então, seja bem-vinda e já vou passar a palavra para você. Obrigada, vereadora. Obrigada pelo convite. Eu quero cumprimentar a todos e agradecer por estar aqui essa noite. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Eu atuo há muito tempo com a demanda da mulher, eu trabalho muito tempo estudando as vulnerabilidades das mulheres, e quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou muito otimista. Eu acho que nós avançamos muito, eu acho que a gente tem trabalhado muito bem, as mulheres têm atuado na sociedade de forma a melhorar o nosso mundo, né? O nosso município tem sofrido aí nos últimos dias, desde da violência contra a vereadora Rai. Todo mês foi um mês que nós não tivemos muito a agradecer. Nós não evoluímos nesse mês. Parece que o mês de homenagem às mulheres ficou prejudicado. Aqui em Piracicaba ficou prejudicado. Eu atuo com esse estudo, sou professora universitária, e eu atuo com esse estudo há muito tempo, e eu tenho observado, eu comento sempre nas falas, que quando eu comecei a faculdade de Direito, eu só tinha uma professora no curso de Direito, uma professora mulher, e ela era professora da matéria de Psicologia, ela não era do Direito. Hoje, lá no Mackenzie, nós somos metade do corpo docente. Então, é evidente que, da época da minha formação para cá,
nós evoluímos, nós estamos caminhando, de alguma forma nós estamos caminhando. Mas esses acontecimentos acabam sugando o nosso otimismo, né? Meus filhos até brincam que, falam que eu vivo na Simonolândia, que tem um mundo paralelo, que é o meu mundo, onde lá as coisas acontecem mais rápidas. E lá na Simonolândia, Rai, a gente comemora o mês da mulher, homenageando mulheres protagonistas. Mulheres que ganharam o Prêmio Nobel, mulheres que são medalhistas olímpicas. E aqui no Brasil, nós temos que falar ainda de proteger a mulher da segurança, da própria segurança, de caminhar na rua, de escolher relacionamentos, de entrar e sair em relacionamentos. Então, o nosso mundo verdadeiro, nem nos meus sonhos eu estou conseguindo voltar para a Simonolândia nesses meses. Porque os acontecimentos sugam um pouco a nossa energia de trabalho. E aí, eu acho que, em vez da gente esmorecer, a gente tem que entender como seria uma forma de agir. Como será que a gente pode fazer para que as coisas funcionem como deveriam funcionar? Para que as pessoas pudessem, as mulheres, as crianças, pudessem caminhar na cidade de Piracicaba de forma segura. Para que as pessoas pudessem escolher estar num relacionamento ou sair de um relacionamento. Será que a gente pode atuar de forma a transformar a nossa cidade? Será que a gente pode pensar em ações públicas que realmente façam a diferença para alterar esse status? E aí, hoje, a hora que eu acordei, eu estava lendo o jornal, e eu não sei se vocês viram, todas as mídias reportaram o que tem acontecido na Coreia do Sul. As mulheres na Coreia do Sul não querem mais ser mães. Vocês leram essa reportagem? Hoje está em todos os jornais. Eu estava lendo CNN. E aí, eles foram investigar que o governo está muito apavorado porque eles estão pensando numa população em extinção. Os coreanos estão preocupados que daqui 50, 100 anos não existam mais pessoas nascidas na Coreia do Sul. Estudiosos foram tentar entender por que as mulheres não querem mais ser mães. E aí, elas começaram a reportar justamente os excessos, quanto elas estavam estafadas. Porque na Coreia do Sul, como aqui, fiz imediatamente um paralelo, as mulheres são muito sobrecarregadas com a maternidade, as mulheres são muito sobrecarregadas com o casamento e muito sobrecarregadas com a maternidade. Então, por conta disso, elas começaram lá na Coreia do Sul a privilegiar a carreira e, para isso, começaram a evitar filhos, a ponto de o governo da Coreia do Sul estar preocupado com o que vai acontecer com aquele país ao longo dos anos. E aí eu fiquei pensando, será que nós não estamos caminhando para o mesmo lado? Se nós, mulheres aqui do Brasil, a gente já, quando em um relacionamento, a gente já tem 70% dos lares comandados por mulheres, sem um gestor homem para ajudar a pagar aquela conta, para ajudar a cuidar daquela criança, para passar as noites insones e no dia seguinte ter que levantar para trabalhar. Não tem ninguém para dividir esse trabalho com essa mulher brasileira. E aí eu fiquei pensando, se dentro do casamento a gente, mesmo descontente, a gente não pode sair, porque o nosso companheiro não aceita que a gente diga não, que a gente vá embora. O nosso companheiro não admite ser rejeitado. E aí a gente está num casamento que a gente não quer mais estar, mas permanece por medo, ou a gente está sozinha porque ele foi embora e estamos sobrecarregadas pagando as contas e cuidando das crianças. Vocês acham que foi um paralelo muito louco que eu fiz entre o que acontece aqui no Brasil e o que está acontecendo lá na Coreia do Sul? Está muito maluco na minha cabeça imaginar que daqui a alguns anos nós podemos exatamente estar pensando isso, se a gente não fizer alguma coisa agora.
Se a gente não começar a modificar essa estrutura social agora, está pesada para a mulher, meus queridos, está pesada demais. Eu ouço isso no meu escritório, eu ouço isso lá no Projeto Heróica, o tempo todo. Está pesado demais. Nós temos que aliviar a carga. Nós temos que aliviar a carga de trabalho, nós temos que aliviar a carga do medo. A mulher na nossa sociedade precisa ainda de proteção. Precisa. E é muito chato a gente ter que usar o mês da mulher para ficar falando disso, quando a gente podia estar homenageando mulheres vitoriosas. A gente podia estar elogiando condutas maravilhosas que as mulheres têm. E a gente precisa passar 30 dias de um mês de março para falar de meninas com vidas destruídas e mães sofrendo as penas. Porque esse domingo foram 2 famílias destruídas. 2 famílias destruídas. Por conta de um ciúme, por conta de não saber lidar com a separação. E aí o Projeto Heróica, que foi criado em 2014, ele atua protegendo as mulheres e possibilitando que essas mulheres sejam independentes e façam escolhas. E aí, quando a gente analisa os dados de violência contra a mulher, a gente começa a pensar, é por causa desse movimento das mulheres que alguns homens ficam tão agressivos? É por causa dessa mulher nova que agora escolhe, agora decide? É por isso que alguns homens se revoltam com essa nova mulher, com essa nova conduta? E por isso que os índices estão assustando? A senhora me dá uma parte, só para contribuir? Claro. Primeiro, parabéns. Eu queria dizer que nós passamos por um período onde se aflorou o machismo de uma enorme dimensão. E isso resultou em atrocidades como essa que a gente viu aqui na nossa cidade e como as que a gente está vendo no nosso país e no mundo. Obrigado. Obrigada. O projeto, ele atua com 2 frentes. Ele atua na mentoria jurídica e na psicológica. Só que nós esbarramos naquele problema de que, como é um projeto privado, nós contamos com voluntárias. Então, nós temos uma fila de espera enorme. Muitas mulheres precisam de atendimento psicológico, muitas mulheres precisam de mentoria jurídica. A gente não pode dar atendimento jurídico, mas a gente dá mentoria jurídica. E a gente esbarra nessa impossibilidade de atender a tanta demanda. E aí, esse ano, nós idealizamos uma casa que nós vamos começar a planejar agora, como ela vai ser gerida e sustentada. Imaginamos aí uma padaria, né, uma confeitaria, escola, que seria uma fonte de renda, justamente para a gente arcar com esse atendimento de psicologia e jurídico, né, de mentoria jurídica. E aí a minha fala hoje é justamente no sentido de pedir o apoio de vocês, porque vocês exercem alguma influência sobre o município, sobre as escolhas do município, no sentido de colaborar com as iniciativas sociais civis, que corroboram com toda a estrutura do município, porque eu sempre falo que a prefeitura municipal ela tem muitos equipamentos que nos favorecem. Essas mulheres, por exemplo, elas podem fazer os cursos de formação dentro da própria SMADES Centre, que é de trabalho e renda. Então, a gente precisa trabalhar em parceria para estruturar essa colocação dessa mulher dentro dos serviços que a prefeitura já oferece. Munidos de mais apoio, claro que os CRAS, os CREAS estão precisando do nosso olhar, mas existem, já estão lá. Nós precisamos direcionar essa demanda ou levar esse equipamento municipal para próximo das mulheres. Para concluir, eu queria lembrar que nós temos 2 pesquisas que foram feitas de dados aqui municipais. Então, a primeira foi feita qualitativamente
pela Renata Mansur. E depois, assim, quando disseram para a gente que os dados qualitativos eram insuficientes, o Projeto Heróica fez uma pesquisa quantitativa. E nós sabemos hoje em que bairros existem as maiores incidências de violência contra a mulher, em que localidades a gente tem que estar para treinar essas mulheres, para equipar essas famílias e recuperar muitas vezes esses laços, esses casamentos. E a gente sabe quais bairros são. Então, a gente precisa pegar esse mapa que foi já desenhado pelo Projeto Heróica e atuar, usar a máquina pública para estar nesses lugares, privilegiando os bairros onde há a maior incidência de violência e, por conta disso, a gente podia atuar junto com as mulheres e as crianças dessa localidade. Você me dá uma parte, Simone, enquanto você, Gustavo, aqui? Eu quero primeiramente parabenizá-la. Eu conheci o seu projeto através do Eugênio, que é um assessor meu, tá? Então eu sou o Gustavo Pompeu. Dizer na sua fala, você coloca duas mulheres, né? Aquela mulher independente que está ganhando o mundo e uma segunda fala de uma mulher que está procurando uma ajuda, porque ela está ali sob pressão, sob agressão, ela não tem uma rede de apoio e o projeto ela visa essas duas mulheres, né? Tipo assim, vocês têm conhecimento que existem esses dois tipos de mulher e nós queremos uma sociedade igualitária, onde as pessoas, as mulheres tenham os direitos. Não dá para viver num mundo onde um não é passível de vários tiros, como a gente viu, acabou com a família dela, acabou com a vida dela, com toda a projeção. Aqueles 2 filhos que ela tem, ficou sem uma direção de uma mãe, mas mais que isso ainda, eu vejo e eu converso com algumas pessoas, eu sei que vocês dão apoio jurídico, mas no Brasil ainda nós temos mulheres que morrem com a medida protetiva no bolso. Nós tivemos um caso aqui no São Dimas, onde a pessoa já tinha a medida protetiva e mesmo assim ela foi brutalmente assassinada. Isso é uma realidade. Se nós não entendermos que não é só mulher ter espaço de fala e falar, mas que nós homens também temos que cobrar por esses direitos, temos que cobrar por esse mundo. Não é um mundo livre, é um mundo justo. É um mundo justo, porque é justo você dizer sim quando você quer, é justo você dizer não, é justo que você tenha suas escolhas. Então, quero aqui parabenizar pelo projeto que você tem, eu acompanho através do Eugênio, e me colocar à disposição caso precise. Estamos juntos, acho que você fala na fala de pedir apoio para nós, saiba que o meu apoio já tem, né? Eu tenho um projeto que o prefeito vetou, mas era de absorventes, né? Disponibilizar absorvente. E eu fiz uma fala aqui falando, o absorvente ele é um... Por favor, conclua. Ele é tido como cosmético. E, na verdade, ele é um item de higiene pessoal. Então, desde a sua tributação, ele já é violento, se a gente pensar dessa forma. Parabéns e que você tenha esse espaço como apoio e tantos outros. Obrigado. Obrigada pela sua contribuição, obrigada por você oferecer apoio ao nosso projeto, né, ao nosso pensamento. É muito importante que homens participem, né? É óbvio que a nossa sociedade ela é uma enorme parte de homens bons, homens que querem a mesma coisa que nós, homens que são pais de meninas e não querem que no domingo à noite a sua filha saia para um bar e você fique em casa rezando para ela voltar com vida, né? Por óbvio que a gente não está tratando todos os homens da mesma forma. E é muito importante que a gente atue justamente em parceria, homens e mulheres juntos, por uma Piracicaba mais segura. Nós temos que trabalhar assim com os nossos pequenos núcleos, né? E se a gente pode pensar, então, que um dia a gente pode ver uma piracicabana andando à noite sozinha na rua em segurança, eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós, né? Independentemente da gente abraçar ou não essa causa, eu acho que a gente ter uma cidade tranquila é um desejo de todos, né? Quero finalizar, então, com uma frase de uma francesa, que ela fala assim, a vida se contrai ou se expande de acordo com a nossa coragem. Então, eu proponho que os nossos pensamentos se expandam,
para que a gente vislumbre lá na frente um março de comemorações, bem diferente desses que nós temos vivido. Muito obrigada por me ouvirem. Uma parte, Rai, também quero... pode... Só um minutinho, nós temos ainda uns minutinhos, né, até 10h03. 10 minutos, Rai. 10h03 que nós vamos, então vou abrir e eu vou pedir para que os colegas sejam bem sintéticos para a gente ter a oportunidade de ouvi-los e passar para a Simone fechar. Obrigada. É bem rapidão. Bom, eu sou privilegiado, meu gabinete tem 5 mulheres que trabalham comigo. Os 2 homens que tinham pediu exoneração. Então, me sinto feliz. Mas questão que eu estou vendo aí, Simone, questão de família, eu não sei se foi planejado isso ou não, de ter filhos, mas esses apartamentos que eles estão construindo hoje é para não ter filho, porque é uma caixinha de fósforo. Então, é o casal, só vai lá para dormir e os 2 saem para trabalhar. Não sei se isso foi planejado ou não. Você está falando da Coreia do Sul, né? Mas eu acho que o Brasil, indiretamente, está sendo planejado para não ter filhos, né? Com essas construções de apartamento. Mas, parabéns pelas suas colocações, tá? Se eu puder ajudar alguma coisa, muito não posso fazer, mas... Se eu puder, pode contar comigo também. Eu tenho algumas das suas assessoras já no nosso projeto. Muito obrigada. Mais alguém? Eu quero também, Rai. Silvio. Simone, obrigada aí pela sua participação, pela sua vinda aqui até nós, sempre muito clara, com bastante conteúdo. Já participou de algumas rodas com a gente, né, Rai? Na rede de proteção e combate à violência doméstica. E, de fato, esse mês de março começou meio complicado, né? E hoje, assim, né, gente, trazendo a Elisângela e a Simone, acho que faz a gente parar e refletir um pouco, né, Vagnão? De todas as nossas... Tudo que tem acontecido, né? Esses praticamente 2 feminicídios em 3 meses e a questão da ameaça à vereadora Rai. Então, eu vejo como... É muito importante a sua vinda até nós, com todo esse conteúdo que você tem, que seu projeto tem. E dizer que a Procuradoria Especial da Mulher, acho que eu falo aqui, a Rai também vai concluir depois, nós temos uma agenda imensa, intensa. Eu acho que esse 3º ano nosso, 4º ano nosso, não podia deixar de ser dessa maneira. E nós tivemos aí com a secretária nacional de políticas de cuidado, que assim, a gente não para pensar, mas essa política de cuidado, é difícil a gente pensar que ninguém sai de casa sem ter um cafezinho, ninguém sai de casa sem ter uma roupa passada, me marcou isso. E às vezes a gente se sobrecarrega em 3, 4, 5 turnos, 5 períodos, e de fato isso sempre acaba ficando mais para a mulher, né? Então, e outras temáticas, vamos ter na Escola do Legislativo a mulher e seu exercício de liberdade, agora no dia 14. Vamos trazer uma yoga e um show de dança xamânica na Casa do Povoador, dia 16. Rodas de conversas nos CRAS, nas unidades de saúde, nos centros comunitários. Então, acho que é bom que todos acompanhem e estejam com a gente. Obrigada, para não me alongar aí, para deixar outros falar. Obrigada, Simone. Obrigada. Boa noite, Simone. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, referência aqui na nossa cidade. Então, muito importante ter mulheres como você nos ajudando a entender essa sociedade, né? Como é que nós estamos vivendo hoje. E quando do acontecido, inclusive um grande amigo aqui da casa, a gente, além de ser o inverso, né, do pai passar por isso, também, que sociedade nós estamos vivendo hoje? Eu falei aqui na reunião passada, que sociedade nós estamos vivendo? O que a gente está pensando nisso? E quando você fala do pai ficar rezando em casa, da mãe ficar rezando em casa, você imagina eu rezando a minha filha lá em Minas Gerais, lá em Viçosa, a mais de 1000 quilômetros. Então, é complicado mesmo, e quero aqui só fazer esse registro e parabenizar você. E eu acho que essa
esse ato na Coreia já é uma realidade no Brasil. Porque se a gente olhar, tem muitas mulheres. No meu gabinete, por exemplo, nós temos 2 mulheres. As 2 não têm filhos. E uma, inclusive, já falou que não quer ter. Então, assim, já nós temos esse olhar já está começando, isso já é uma realidade no Brasil. Você deve ter esses números muito mais próximos da realidade do que eu. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. Obrigada. Acho que nós já estamos aí há 4 minutos para encerrar a sessão camarária. Eu acho que o Kawai traz, e você tem razão, acho que o Brasil já vai nessa linha das mulheres não quererem ter filhos, porque a sobrecarga é sobre as mulheres. No Brasil, nós temos 12 milhões de mulheres que são mães solo. 12 milhões. E ninguém fala desse pai que abandona este filho, né? E isso é uma violência grande. E também, quando você faz os estudos da densidade populacional, as mulheres que tinham 5, 6 filhos há 10, 15 anos atrás, agora já não tem mais esse volume de filhos. Então, já reduziu bastante. Sim. Então, acho que nós caminhamos para a extinção da humanidade, porque as mulheres estão deixando de ter filhos no mundo, por conta de toda essa sobrecarga que é das mulheres. Acho que nós temos discutido essas políticas, que é a política dos cuidados, e entre outras políticas, mas ainda falta muito para a gente ter uma vida do bem viver, né? Hoje, quem tem o bem viver são os homens que, lógico que assim, não todos também, a gente precisa ver que uns têm mais direitos do que os outros, né? Também a gente precisa levar em consideração. Mas agradecer aqui a participação dos colegas, né, as suas contribuições de todos vocês, e passar a fala para Simone para que ela possa encerrar, fazer suas conclusões finais, porque daí o presidente assume para fazer o encerramento da sessão. Tudo bem? Então, Simone, para você. Eu só quero agradecer a todos vocês por terem me ouvido até agora. Eu sei que é muito incômodo, chato a gente ficar falando desse mesmo tema. Para nós também é. Para nós também é cansativo repetir a mesma coisa. Imaginem isso ao longo dos anos, quando a gente espera dar uma notícia melhor no ano seguinte. Então, eu entendo que seja desagradável, que pareça que a gente fala para o universo masculino e não é assim. Nós temos muitos guerreiros do nosso lado, muitos homens feministas. Então, é com esses homens feministas que eu gostaria de falar. É o apoio deles que eu preciso. Muito obrigada, boa noite. Só para encerrar, eu queria fazer um convite à doutora Simone. Em Artemis, a gente tem um apoio lá de uma psicanalista e uma psicóloga, a doutora Andresa Rodrigues, e ela faz trabalho já há 1 ano com as mulheres, é só mulheres, onde ela trabalha ansiedade, depressão, autoconhecimento, luto feminino, e é toda segunda-feira, às 19 horas. Hoje foi o tema fortalecimento emocional. Então, gostaria de convidar a senhora para conhecer. São mais de 20 mulheres. E, olha, eu não tinha a dimensão de tantas mulheres no distrito de Artemis que sofriam de violência doméstica. Eu fiquei até horrorizado. E esse trabalho vem para somar. A senhora está convidada. Obrigada. Irei com prazer. Obrigada, presidente. Obrigada, colegas. Obrigada, Simone, mais uma vez. Estamos juntas nessa luta.